Quando você investe seu dinheiro, é legal você poder acompanhar a performance da sua carteira e de cada um dos ativos que você investe. É possível fazer isso através de uma planilha, mas hoje existem formas mais eficientes de você fazer isso e com muito menos trabalho, que é através de serviços como, por exemplo, o Status Invest, o Investidor 10, o Trademap, o Kinvo, o Gorilla, o MyProfit, tem vários. Eu testei todos eles e todos eles têm uma versão gratuita e uma versão paga. A ideia aqui desse vídeo é eu comparar as versões gratuitas de cada um deles. Por isso aqui nesse vídeo eu vou comparar os dois que são os principais hoje, que é o Status Invest e o Investidor 10. Esses dois são os que têm as melhores versões gratuitas dentre os administradores de carteira disponíveis no mercado. Eu já fiz um vídeo parecido com esse aqui no canal, onde eu comparei alguns desses serviços de administração de carteira, e nesse vídeo eu tinha dito que eu gostava bastante do Trademap, mas recentemente o Trademap piorou bastante a versão gratuita deles. Hoje em dia você não consegue fazer quase nada na versão gratuita, só pagando mesmo. O Kinvo e o MyProfit são bastante limitados na sua versão gratuita também. Então eu vou comparar o Status Invest e o Investidor 10, que tem um serviço bem completo mesmo na versão gratuita. E além disso, eles são os mais populares mesmo, como eu pude ver nessa pesquisa que eu fiz na aba comunidade. Esses dois serviços são os que vocês mais usam também. Então eu vou fazer uma comparação bem completa desses dois aqui nesse vídeo, para que você possa decidir qual vai ser melhor para você fazer a administração da sua carteira de investimentos, beleza? Então agora eu vou aqui para a tela do meu computador comparar os dois com você, mas só antes disso eu já vou te pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para receber os próximos vídeos. Então aqui eu vou fazer um tour pelos dois, caso você não conheça, e depois eu vou comparar alguns pontos bem relevantes aqui dos dois para você ver. Então assim que você entra aqui no site Status Invest, você acessa a sua carteira aqui nesse menuzinho aqui e clica em carteira. Ele vai te jogar aqui nessa janelinha de patrimônio. O legal é que aqui no Status Invest tem esse menu aqui com outras coisas além da sua carteira. E por exemplo, se você usar o Status Invest, acho que uma boa tela para você colocar aí nos seus favoritos para você acessar a sua carteira é essa primeira tela aqui, ó, Dashboard, porque essa tela aqui vai te dar um belo de um resumo aqui, ó, da sua rentabilidade, do seu patrimônio, proventos, como está os seus ativos no dia e também calendários aqui com eventos relevantes dos seus ativos. Essa tela inicial aqui eu acho bem interessante, mas vamos focar aqui no principal. Vou passar por cada uma das janelas. Aqui nessa janelinha de configuração, você pode colocar aqui, ó, um nome para sua carteira. Ele vai te mostrar algumas informações aqui, ó, como por exemplo, se tiver alguma inconsistência na sua carteira, ele já te mostra aqui uma notificação para você resolver isso. E a parte mais relevante aqui dessa janela é essa parte de integrações aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, lista de integrações, eles não têm muitas opções de integrações, mas tem a principal, que é o portal da B3. Você consegue aqui no Status Invest, mesmo no plano gratuito, linkar com o portal da B3, e aí todas as movimentações que você fizer na Bolsa do Brasil, né, ações, fundos imobiliários, renda fixa, vai linkar aqui com a sua carteira automaticamente. A única observação é que esse link aqui, ele não é instantâneo, né? Até mesmo no portal da B3, as suas informações não entram lá automaticamente. Demora mais ou menos 2 dias para consolidar as informações lá no portal da B3 e geralmente demora ainda um dia a mais para atualizar aqui com o Status Invest. Mas assim, dentro de mais ou menos 3 dias úteis depois que você fez as suas movimentações, se você fizer esse link aqui com o portal da B3, as informações das suas movimentações vão estar aqui na sua carteira do Status Invest. Aí, se você, por exemplo, investe em ativos internacionais, em corretoras fora do Brasil, ou se você utiliza alguma corretora, por exemplo, de criptomoeda, se não for nenhuma dessas 3 aqui, se for na Binance, por exemplo, aí você tem que fazer o lançamento manual, beleza? Mas o principal que a B3 tem aqui, mesmo na versão gratuita. Aí, vamos lá. Primeiro, a tela de rentabilidade. Aqui ele vai mostrar certinho, ó, padrão, né, de carteiras, mas é bem completa essa janelinha aqui de rentabilidade, ó. A linha amarela aqui é a minha carteira, a linha vermelha é o Ibovespa, o CDI. Você pode comparar aqui com outros índices, por exemplo, aqui é o Infix, o IPCA, e você pode filtrar aqui por períodos diferentes. Aqui a minha tá como 2 anos, eu posso ver aqui, por exemplo, só nos últimos 30 dias, e aí eu consigo ver como tá a minha carteira nos últimos 30 dias. Aqui ele mostra as alocações e a rentabilidade de cada classe de ativo, e aqui aquela janelinha padrão mostrando mês a mês como tá o rendimento da minha carteira. Essa janelinha que eu acho bem interessante, que é a relação de risco-retorno. Isso aqui, algumas outras carteiras têm isso aqui, mas só na versão paga. O Status Invest tem isso aqui na versão gratuita, é bem legal. E esse gráfico aqui funciona assim, ó, quanto mais pra direita, mais arriscado, por isso que o Hash 11 tá aqui, ó, que é criptomoeda, né, é mais arriscado do que os outros ativos aqui. Quanto mais à esquerda, menos arriscado. Então, por exemplo, se eu tivesse tesouro direto aqui, qualquer renda fixa estaria bem aqui à esquerda, essas bolinhas. E aqui, quanto mais pra cima, maior a rentabilidade, quanto mais pra baixo, menor a rentabilidade. Nessa carteira aqui eu não tô com nenhum ativo negativo, né? Se eu tivesse, ele estaria aqui pra baixo dessa linha de 0, né? Esse gráfico estaria mais pra baixo aqui. Então essa janela de rentabilidade aqui é bem completa aqui no Status Invest. Na janela de patrimônio é novamente um gráfico
gráfico de evolução da sua carteira, só que ao invés de rentabilidade é quanto que você tem em dinheiro mês a mês. E você pode inclusive clicar aqui em investimento, ele vai te mostrar aqui, ó, na barrinha azul clara, quanto que saiu do seu bolso, azul escura é quanto tá o seu patrimônio atual, e essa barrinha verde aqui, ó, é a diferença, ó, dando um mouse over você vê certinho essa informação de cada uma dessas 3 barrinhas aqui. Vou voltar aqui pro patrimônio, novamente você consegue filtrar por diferentes períodos aqui, e aqui embaixo tem essa informação bem detalhada aqui de cada um dos ativos, ó. Então ele divide aqui nesses menuzinhos cada uma das classes de ativos, né, ações, fundos imobiliários, BDRs e ETFs. Então, por exemplo, vou abrir as ações aqui, ó, é bem completo, você vê preço médio, preço atual, quanto que rendeu ou quanto que caiu, a variação hoje, a variação total, quanto que você tem desse ativo na sua carteira nessa classe de ativos, que no caso é ações, e na sua carteira como um todo, quanto esse ativo representa na sua carteira. Isso aqui é bem interessante, é bem completa essa janelinha aqui. Nessa janelinha de composição, é bem pra gente ver a alocação mesmo, ele dá esse disco aqui pra gente ver a alocação em cada uma das classes, e aqui nesse menuzinho são praticamente as mesmas informações ali do patrimônio, só que sem falar das rentabilidades, essas informações aqui de porcentagem de cada ativo na sua carteira. Ele dá esse gráfico de diagrama aqui que eu não gosto muito, eu prefiro mudar aqui para esse gráfico de donut, e aí você vê aqui, ó, dividido por categorias, setores, você consegue, por exemplo, vir aqui, ó, colocar ativos, você vai ver cada ativo da sua carteira aqui, como que ele tá dividido nesse gráfico aqui de disco. E você pode aqui também filtrar por classes de ativos diferentes. Então, por exemplo, se eu colocar ações, ele vai me mostrar um gráfico de disco só com as minhas ações e quanto cada uma delas ocupa no disco aqui. Então isso aqui é bem interessante. Essa janela de transações é padrão, ela mostra todas as minhas movimentações, qual corretora e como que foi feita essa entrada aqui no sistema, né? Se foi manualmente ou se ele puxou da B3, vai estar aqui especificado certinho. É só para você ter um controle mesmo das suas movimentações. E a telinha de proventos aqui é uma das favoritas, né, de todo mundo que investe. Você consegue ver a evolução dos seus proventos. Então, aqui nessas barrinhas azuis, ele mostra o total dos seus proventos, mas se você quiser, você pode filtrar aqui, ó, por ativos. Aí ele mostra aqui, ó, todos os ativos. Se você clicar em cima, ó, ele mostra certinho, ó, quanto veio dividido por classes de ativos e quanto veio de cada ativo. Então ele mostra aqui, ó, no total em ações, no mês de novembro eu ganhei R$15, sendo que 12 veio da Caixa Seguridade e 3 veio do Banco do Brasil. Então você consegue ver certinho aqui a sua evolução. E aqui embaixo também tá bem especificado aqui quanto que você ganhou de cada ativo, em períodos diferentes. Em ações, nos últimos 6 meses eu ganhei 51, nos últimos 12 meses, 57. E eu tenho R$19 provisionado. Esse gráfico aqui também, ó, nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses, e quanto que eu tenho provisionado, esse gráfico aqui se atualiza de acordo com o que você seleciona aqui em cima. Então aqui a gente deu uma geral em como que funciona o Status Invest. Agora vamos para o Investidor 10. O Investidor 10, ele é um pouco mais simples, ele tem bastante informação, só que são menos menus para você clicar. Acredito que o Investidor 10 seja um pouco mais direto ao ponto, mas isso não faz com que ele seja incompleto, então isso eu acho bem legal. Por exemplo, como eu mostrei aqui, ó, na tela de patrimônio e na tela de composição, esse menu aqui do Status Invest, ele é um pouco redundante. Essas informações são as mesmas mostradas nos dois menus, enquanto aqui no Investidor 10 a gente vai ver que tá tudo junto aqui em gráficos. Então eu acho que a organização das informações aqui é um pouquinho melhor, é um pouco mais objetivo, mas como eu disse, não deixa de ser completo. Mas vamos lá. Assim que você entra no Investidor 10, ele te joga nessa página de resumo, em que você vai ter um parâmetro geral de como tá a sua carteira. Você vai conseguir ver as alocações de ativos aqui, a sua evolução de patrimônio e também a lista de todos os seus ativos. Então aqui é bem simples. Aqui é evolução de patrimônio. Em verde escuro é o que você colocou e em verde claro é o seu ganho de capital ou perda, né, se você tiver negativo. Então se você simplesmente tirar aqui o valor aplicado, você consegue ver a evolução aqui de quanto dinheiro que você ganhou, entendeu? Assim como você pode também tirar aqui o ganho de capital e ver só o valor que você colocou. Aqui, bem simples, qual a porcentagem que eu tenho em cada uma das classes de ativos que eu tenho nessa carteira aqui. E aqui embaixo é a lista de todos os meus ativos, muito parecido com o que tem lá no Status Invest. O que eu acho legal é que como essa informação é muito importante aqui, é uma das janelas mais importantes de uma administração de carteira, é você ver a lista dos seus ativos e ver essas informações aqui. Como aqui no Investidor 10 isso aqui fica em tela cheia, caso vocês acessem isso aqui no computador, isso aqui me dá uma sensação de ser mais organizado aqui no Investidor 10. É praticamente tão organizado quanto no Status Invest. Mas perceba, como aqui no Status Invest isso aqui não fica em tela cheia, isso aqui fica um pouquinho reduzido aqui, ó, por causa
causa desse menu lateral, e aqui as linhas são um pouco menores, dá a impressão dessa informação está um pouquinho mais bagunçada aqui. Ela não está, é a mesma informação, só que percebe como aqui no Investidor 10, por ter um espaçamento maior e por ter um espaço maior, visualmente é um pouco mais agradável você ver essa janela aqui no Investidor 10 do que ver lá no Status Invest. E também tem uma pequena diferença aqui nessas informações entre os dois, que eu já vou falar a seguir na hora que eu for comparar de fato um e outro para você conseguir definir aí qual é melhor para você. Antes, vamos dar uma passada aqui geral no Investidor 10. Então aqui, ó, ele também vem dividido assim, ó, nesses menuzinhos, você consegue ver todos os ativos que você tem em cada uma das classes de ativos aqui. Aqui a janelinha de proventos, também padrão, mostra aqui toda a sua evolução dos proventos. Aqui eu cadastrei uma carteira só de exemplo aqui, né? E eu cadastrei só com 2 meses. Se a carteira tiver um período maior, vai ter sim todas as barrinhas aqui bonitinho, a sua evolução de proventos. E aqui também mostra mês a mês, mostra o total e a média. Bem legal essa informação aqui. Além dele te dar essa lista completa aqui de tudo que você recebeu, o que foi, ó, dividendo, JCP e o total aqui certinho. É bem completa essa janelinha de proventos aqui. Aqui na parte de gráficos, diferente lá do Status Invest, né, que ele divide patrimônio e rentabilidade, aqui ele deixa patrimônio e rentabilidade tudo junto, entendeu? Diferente lá do Status Invest, em que ele divide como patrimônio, rentabilidade e composição em 3 páginas diferentes, aqui em gráficos você vai ver todas essas informações juntas. Então aqui em cima você vê a evolução do patrimônio, igualzinho tinha aqui na página inicial resumido. Aqui em gráficos você vê isso aqui maior. Aqui a rentabilidade normal, você vai ver a rentabilidade da sua carteira comparada com outros índices. Uma coisa só negativa que eu acho aqui do Investidor 10, que eu acho que eles poderiam melhorar, é que essa rentabilidade aqui é exibida só mês a mês. Eu acho mais legal quando a rentabilidade é exibida dia por dia. Fica um gráfico mais bonito, você consegue ver melhor assim a rentabilidade da sua carteira. A mês aqui tá tranquilo, mas eu preferia que fosse dia a dia, do jeito que é lá Status Invest. E aqui, igualzinho lá no Status Invest, você consegue ver a rentabilidade mês a mês, como que tá no ano e como que tá no acumulado aqui nessa janela de rentabilidade. E aqui embaixo você vê a composição da sua carteira. Diferentemente lá do Status Invest, que tem aquele menuzinho que você vai alternando ações, fundos imobiliários, e você vai alternando pelo menu, aqui ele já dá tudo aberto para você e você vai navegando aqui, entendeu? Todos os gráficos já estão abertos aqui para você. Os dois principais são esses dois aqui, o que mostra a sua alocação em classes de ativos e aqui o que mostra a sua alocação de todos os ativos nesse disco aqui. Mas também, por curiosidade, tem outras informações aqui, ó, quando você tem nacional e exterior. Aí descendo aqui é gráfico só de ações, né? Ó, ações por setores, por segmentos e a sua posição atual de ações. Todas as suas ações aqui, como que tá a sua alocação. Aí aqui é um gráfico de FIIs, ó. FIIs por tipo, tijolo e papel. FIIs por segmento, ó, logístico, shopping, híbrido, bem legal isso aqui. E a sua posição atual de FIIs. E aqui, como eu tenho BDRs também, ó, tem as BDRs por setor e a posição atual e também ETFs. Cada classe de ativo ele tem um menuzinho aqui separado. Bem legal essa página aqui do Investidor 10. Aqui tem uma coisa que é bem legal do Investidor 10, que é essa página de metas. Isso aqui não tem no Status Invest. E isso aqui ele é habilitado para você mesmo na versão gratuita. Então isso aqui é bem legal. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui em adicionar. Tem aqui, ó, meta de patrimônio, meta por ativo e meta de proventos. Aí aqui eu quero, por exemplo, nessa carteira que eu coloquei como exemplo, eu tô com R$7.000. Então vamos supor que eu queira alcançar uma meta de R$20.000 aqui. E eu estimo que eu vou conseguir uma rentabilidade de 12% ao ano e meu aporte aí é por volta de R$1.000 por mês. Aí eu vou salvar essa meta aqui e ela aparece aqui, ó, uma barrinha de progresso aqui, ó, meu valor atual, qual que é o meu objetivo, né, quanto que falta. Eu tenho 35,95% dessa meta concluída e a gente colocou aquele valor de rentabilidade e aporte mensal para ele conseguir dar essa estimativa aqui, ó, que eu vou alcançar essa meta em dezembro de 2024. Então você pode criar várias metas aqui e isso aqui é legal porque estimula a gente ver essas barrinhas de progresso aqui dos nossos objetivos, meio que gamifica aqui os nossos investimentos, se torna uma coisa mais divertida. Essa parte de análise aqui é bem legal, só que isso aqui ele é bem limitado na versão gratuita, então eu não vou considerar essa janela aqui de análise, porque, como eu disse no início do vídeo, eu tô comparando somente as versões gratuitas, né, as funções da versão gratuita de cada um dos serviços. Aqui a parte de lançamentos, normal, igual lá no Status Invest, essa janelinha com todos os seus lançamentos, você consegue editar cada um deles aqui individualmente. Essa parte de imposto de renda é bem legal, só que também não vou considerar na nossa análise aqui, porque você só consegue utilizar ela pagando, não na versão gratuita. E aqui, uma pequena desvantagem do Investidor 10 em relação ao Status Invest é que a parte de integração com a B3 você só consegue conectar se você pagar. Não tem isso na versão gratuita do Investidor 10. Então agora eu vou primeiro comparar algumas funções que os dois têm para você conseguir ver qual que você acha melhor e depois eu vou mostrar algumas coisas
coisas que o Status Invest tem de melhor que o Investidor 10 e o que o Investidor 10 tem de melhor que o Status Invest, para que você também consiga pôr na balança aí e ver qual que é melhor para você, beleza? Então a primeira coisa que eu quero comparar é essa tela aqui, que é uma das telas principais de uma carteira, que é essa aqui, a tela que você vê todos os seus ativos e como tá a evolução deles e a performance de cada um deles. Então você vê que aqui, primeiro, um ponto positivo do Investidor 10, como eu falei, é que ele tá diagramado de uma forma visualmente mais agradável, né? Ele ocupa a tela toda, tem um espaçamento entre as linhas maior, então visualmente é mais agradável ver essa informação aqui no Investidor 10 do que ver aqui no Status Invest, que é um pouquinho mais apertado, mas tranquilo, até aí é um pequeno detalhe. Sobre as informações, que é o mais importante, os dois têm exatamente as mesmas informações, só em ordens diferentes, mas as informações estão todas aqui. Só tem uma informação que tem apenas no Status Invest, que eu acho bem legal, acho uma pena que não tenha isso no Investidor 10, acho que eles poderiam colocar, que é essa parte aqui de variação hoje, porque às vezes você entra aqui na sua carteira para ver como que ela tá performando e você quer ver como que foi o seu ativo hoje, no dia, quanto que ele variou no dia. Essa informação tá aqui no Status Invest e não tem essa informação aqui no Investidor 10, só tem aqui a variação total de todo o período, desde que você tem esse ativo na sua carteira, ele mostra aqui como tá a variação de rentabilidade dele, mas não tem a variação no dia. Gostaria que tivesse essa informação aqui no Investidor 10. Agora, uma informação que tem aqui no Investidor 10, mas não tem no Status Invest, eu acho uma pena, porque é muito legal essa função aqui do Investidor 10, é essa parte aqui de nota dos ativos, e que a maioria das pessoas não sabe usar isso aqui muito bem, só que se você usa isso aqui de um jeito inteligente, isso aqui te ajuda muito na hora de aportar, porque essa é uma dificuldade de muita gente. Na hora de você fazer o aporte mensal, você entrar na sua carteira e você saber onde que você vai aportar. Lógico que existem várias formas de você tomar essa decisão. Você pode olhar cada ativo, ver qual que tá em um momento melhor, ver as notícias, ver, por exemplo, no caso de fundos imobiliários, ver o P sobre VP. No caso de ações, caso você siga, por exemplo, o método Barsi, você pode aplicar o método do preço teto para ver se a ação está acima ou abaixo do seu preço teto para você aplicar ou não. Beleza, tudo isso é legal. Só que uma outra forma também de você decidir onde você vai investir é ver se ele está acima ou abaixo da sua alocação ideal. Então, por exemplo, até uma dica que eu dou aqui caso você use o Investidor 10. Muita gente se confunde com essa função da nota aqui. Você pode dar uma nota de 0 até 99 para cada um dos ativos. Aí as pessoas não sabem muito bem como dar uma nota ou acaba dando uma nota aqui, mas acaba ignorando essa informação. Mas uma forma que eu acho muito interessante de usar essa função da nota aqui é o seguinte: você tem uma porcentagem ideal para cada ativo na sua carteira. Então, por exemplo, nessa carteira que eu coloquei como exemplo aqui, eu coloquei que a porcentagem ideal para eu ter em ações é 30%. E eu tenho 10 ações na minha carteira, ou seja, a porcentagem ideal de cada uma das ações da minha carteira seria 3%. Então aqui na nota, na verdade, eu não vou colocar uma nota, eu vou colocar exatamente qual é a porcentagem ideal que eu gostaria que cada ativo tivesse na minha carteira. Por isso que eu dei nota 3 para todas as minhas ações aqui. Aí o que acontece, ó, ele me mostra aqui do lado quanto que essa ação aqui, ó, o Banco do Brasil tem na minha carteira, que atualmente é 3,78. Ele me mostra aqui do lado, ó, a porcentagem ideal, ele tá falando que é 3% exatamente pela minha nota aqui que eu dei de 3%. E aqui do lado ele me fala se eu tenho que comprar ou não. Perceba que todos os ativos que estão com mais de 3% na minha carteira, ele fala para eu não comprar. E os que estão abaixo de 3%, ele fala para eu comprar. Inclusive, se eu colocar o mouse over, ele fala até o valor que eu tenho que comprar, ó. Valor a ser aportado para atingir o balanceamento ideal, R$10,46. Isso aqui é muito legal. Assim como o valor acima, ó. Valor a ser vendido a atingir o balanceamento ideal, R$57,72. Eu não sou a favor de ficar vendendo ativo para corrigir um negócio tão pequeno assim, né? Eu venderia se estivesse muito acima da minha alocação ideal. Eu prefiro rebalancear com novos aportes e reinvestimento dos proventos. Mas isso aqui te ajuda muito na hora de você aportar. Então acaba sendo uma vantagem legal do Investidor 10 em relação ao Status Invest. Então veja que as duas telas são bem completas. O Status Invest tem uma informação a mais e o Investidor 10 tem uma informação a mais. Agora uma outra janela que os dois têm, eu gostaria de comparar, é essa janela de rentabilidade. Nesse caso aqui, eu acho a janela de rentabilidade do Status Invest bem mais legal do que a do Investidor 10. Principalmente por esse motivo de o Investidor 10 só fazer essa evolução mensalmente, que é o suficiente, mas só que é bem legal você poder ver essa evolução dia a dia. E visualmente, essa janelinha do Status Invest, eu acho ela mais bonita do que a do Investidor 10. Nesse ponto aqui, apesar de ser só um detalhezinho, eu acho visualmente mais bonita essa tela de rentabilidade aqui do Status Invest, ao invés dessa aqui do Investidor 10. Só um detalhezinho, mas talvez para vocês isso seja importante, então tá aí a minha observação. Essa janela de evolução de patrimônio, as duas são muito boas, sinceramente. Nas duas eu consigo ver aqui, ó, quanto que eu coloquei, quanto realmente sai do meu bolso e quanto que é a rentabilidade.
rentabilidade, consigo ver isso aqui, ó, no investidor 10, tirando aqui, ó, o ganho de capital e o valor aplicado. A única diferença é que aqui no investidor 10 é esse gráfico de barras, e aqui no Status Invest, quando eu separo assim, ele fica em barras, mas quando eu coloco o patrimônio, ele fica nesse gráfico aqui com esse tracinho. Também é só um detalhezinho visual. Nesse ponto aqui, eu não acho que nenhuma das duas é melhor do que a outra. Eu acho que as duas são boas, funcionam bem da mesma forma. É só um detalhezinho visual mesmo. Uma outra tela que os dois têm igual é a tela de proventos, tá aqui a do Status Invest e a do investidor 10. As duas são bem parecidas. Os dois têm essa barrinha aqui que mostra a evolução dos proventos, igualzinho. Uma coisa que eu gosto aqui do investidor 10 é que tem esse histórico mensal, que você consegue ver mês a mês, o total e a média. Isso aqui não tem no Status Invest, eles colocam aqui de maneira diferente. Isso aqui tem na janela de rentabilidade deles aqui, ó, essa evolução mês a mês, o ano e o acumulado. Eu acho que poderia ter isso aqui na tela de proventos também. Em compensação, eles têm esse gráficozinho aqui que eu acho bem legal e eles deixam separado aqui por classe de ativos quanto que você recebeu de provento de cada um deles. Enquanto aqui no investidor 10 eles simplesmente colocam uma lista completa de todos os ativos e todos os proventos que você recebeu. Então acho que essa parte aqui do investidor 10 eles poderiam caprichar um pouco mais, dividir por classes de ativos ou talvez pelo menos dividir por mês. Colocar assim, dezembro, eu abro e vejo só dezembro, novembro, eu abro e vejo só novembro. Da maneira que eles colocaram aqui, tudo direto assim, eu acho que fica muito confuso. É muita informação. Eles poderiam criar algum tipo de categorização nessa parte aqui para ficar um pouco menos confuso. Acho que não tem nenhuma das duas janelas que é muito melhor do que a outra, mas eu acho que são bem equivalentes essas duas janelas aqui. E a última janela que eu quero comparar, que é igual, é essa janela aqui, que no Status Invest chama transações e aqui no investidor 10 chama lançamentos. Elas são praticamente a mesma coisa. É uma lista com todas as suas transações e você consegue fazer edições individuais em cada uma delas. Então nesse ponto é bem parecido mesmo. Não vejo uma grande vantagem em nenhum dos dois. Agora que vem a principal parte desse vídeo aqui, que eu quero mostrar o que cada um dos dois realmente tem de melhor do que o outro. Mas eu gostaria de saber de você. Você já usa um dos dois aqui ou algum outro? Deixa aqui nos comentários para eu saber qual que você utiliza aí para controlar seus investimentos, beleza? Mas vamos lá, ponto a ponto agora, o que cada um tem de melhor em relação ao outro. E aqui que são os pontos principais que vai fazer você decidir por um ou por outro. Então primeiro eu vou falar sobre as coisas que o Status Invest tem de melhor em relação ao investidor 10. Então uma coisa que eu acho bem legal aqui do Status Invest que não tem no investidor 10 é essa possibilidade de você clicar aqui em perfil e mudar o tema, ó. Eu deixei no tema escuro, porque eu gosto de deixar tudo no tema escuro. Tudo que tem a possibilidade de colocar no tema escuro eu coloco. Aqui por padrão ele vem no claro, mas eu prefiro deixar assim. Então essa é uma pequena vantagem aqui do Status Invest em relação ao investidor 10. Tem algumas coisas que eu já até mencionei aqui nesse vídeo, que é, por exemplo, aqui na janela de patrimônio, tem essa informação aqui de variação hoje que não tem no investidor 10. Tem essa aqui que é uma das maiores vantagens do Status Invest em relação ao investidor 10, que é essa integração com a B3 gratuita, sem você precisar pagar para fazer isso. E o gráfico de rentabilidade aqui que eu acho mais completo, mostrar dia a dia e visualmente eu acho mais bonito. Além disso, o número de ativos que tem aqui na base de dados do Status Invest é um pouco mais completo do que o investidor 10. Pode ser que isso não seja um problema para você se todos os ativos que você investe já tem na base do investidor 10. Os principais tem lá no investidor 10, tem ações, fundos imobiliários, as principais ETFs, BDRs, vai ter lá, mas por exemplo, um ativo que eu gosto de investir, já até fiz vídeo aqui no canal falando sobre esse ativo e não tem na base do investidor 10, são as BDR GTF. Por exemplo, a BDR GTF BACW39, que investe em todas as ações do mundo de maneira neutra. Se eu vier aqui, ó, em transações, clicar aqui em adicionar, você vê, ó, que aqui, ó, se eu for em BDR, colocar aqui, ó, BACW39, eu consigo selecionar esse ativo aqui no Status Invest. Agora no investidor 10, se eu vier aqui em adicionar ativo, vier aqui, ó, em BDRs e colocar aqui, ó, BACW39, ele não encontra esse ativo na base de dados. Então, se por um acaso você investe em BDR GTF, infelizmente isso aqui ainda não tem na base de dados do investidor 10. Uma outra vantagem do Status Invest é que ele tem um aplicativo, o investidor 10 ainda não tem um aplicativo, tá aqui, ó, consigo entrar nas carteiras cadastradas aqui, ó, e ver aqui, ó, como tá cada ativo, certinho, é bem completa essa parte aqui, ó, a rentabilidade, a composição, os proventos, é bem completo aqui o aplicativo. Em breve acredito que o investidor 10 também vai ter um aplicativo, mas no momento só o Status Invest tem, então é uma vantagem também. E uma outra coisa que eu acho bem legal do Status Invest aqui que não tem no investidor 10 é essa parte aqui de calendário. Você pode vir aqui, ó, e filtrar por carteira. Ele vai mostrar somente os eventos relevantes de ativos da sua carteira. Então olha só.
por exemplo, aqui, ó, tem um relatório do BCFF, que é um FII dessa carteira que eu tenho cadastrado aqui. Eu copio, colo aqui e ele me mostra aqui, ó, um relatório do fundo imobiliário certinho, sem eu precisar ir lá no site do RI da empresa, já tem tudo facinho aqui pra mim. Ó, ele me mostra aqui, ó, JCP do Banco do Brasil no dia 11, proventos dos fundos imobiliários, vários vão cair no dia 14 aqui, ó, MXRF, VILG, VISC, XPLG. No dia 28 tem JCP do Banco do Brasil. Então isso aqui é uma ferramenta muito interessante aqui do Status Invest, que está disponível na versão gratuita e não tem isso aqui no Investidor 10. Agora vamos ver o que o Investidor 10 tem de melhor do que o Status Invest. Então isso aqui eu já falei, né? Essa parte aqui de minha nota, que você pode configurar como eu te mostrei aqui para dar uma força no seu aporte. Isso aqui é bem legal aqui do Investidor 10. Uma outra vantagem do Investidor 10 é que, apesar dele não ter essa integração da B3 aqui gratuita, na versão gratuita você consegue tranquilamente lançar todos os seus ativos aqui de maneira manual, né? É muito simples. Isso também tem no Status Invest. O problema do Status Invest é que ele demora para fazer essa consolidação. Isso é um defeito bem chato do Status Invest, porque se ele demorasse na consolidação, só na integração com a B3, você entende, né? Porque demora 2 dias para ir lá para a B3, aí ele tá puxando essas informações de outro site, você compreende demorar 2, 3 dias para isso aparecer na sua carteira. Agora, uma transação manual que você tá colocando deveria ser atualizado automaticamente. No Status Invest demora às vezes 24 horas para isso ser atualizado na sua carteira, mesmo em transações manuais. Enquanto aqui no Investidor 10, quando você faz essa transação manual, clica em salvar, ele atualiza na hora e já consolida, atualiza todos os gráficos, as suas alocações, tudo fica atualizado com essa informação que você colocou aqui. Então isso é uma vantagem aqui do Investidor 10. Uma outra vantagem que eu acho bem legal aqui do Investidor 10 é que você consegue cadastrar múltiplas carteiras. Então, ó, eu já tenho 2 carteiras cadastradas que eu coloquei como exemplo aqui, e eu posso simplesmente vir aqui, ó, clicar em nova carteira, dar um nome para ela e pronto. Tem uma carteira do zero aqui, sem eu precisar, por exemplo, no Investidor 10 para fazer isso, ou você tem que pagar, ou você tem que ter várias contas, ficar deslogando e logando em e-mails diferentes para você ter carteiras diferentes lá. Isso é bem chato. Aqui numa conta só você consegue ter múltiplas carteiras, e aqui eu já consigo falar de uma outra vantagem do Investidor 10, que você clicar nesse link aqui, você consegue compartilhar sua carteira. Se por algum motivo você queira compartilhar essa carteira com alguém, se você tem um canal igual eu aqui, quer compartilhar isso com seus inscritos, ou então compartilhar com algum amigo, com alguém que você queira mostrar sua carteira, mostrar suas alocações, você consegue compartilhar facilmente aqui. A pessoa não precisa nem ter conta no Investidor 10, nada. Ela acessando esse link já aparece lá para ela. E caso você queira deixar sua carteira privada, também é tranquilo. Você clica aqui nas configurações, ó, você coloca aqui, ó, visibilidade, ó, privada, restrita ou pública. Então, só vai ficar pública a sua carteira se você quiser. Você deixa ela pública aqui, compartilha o seu link e aparece para quem quiser. Então, isso aqui é bem legal aqui do Investidor 10. E uma última vantagem que eu já até falei aqui nesse vídeo são as metas. Isso aqui é uma ideia bem legal que eles tiveram e não tem isso aqui no Status Invest. Então, aqui para finalizar, você viu que não tem um dos dois que é muito melhor do que o outro. Os dois têm vantagens e desvantagens. Mas o legal é que os dois são bem completos, mesmo na versão gratuita. E aí é uma questão de você ver qual das vantagens que um tem sobre o outro que é mais relevante para você escolher qual que você vai usar. Então, por exemplo, para quem que eu imagino que o Status Invest seria melhor? Se você é uma pessoa que simplesmente faz o seu aporte mensal lá, entra uma vez por mês para fazer o seu investimento lá na sua corretora e não quer mais ter trabalho nenhum com o investimento, porque você vai linkar com a B3 lá de graça, depois de 2, 3 dias vai atualizar a sua carteira lá, você não vai ter o trabalho de fazer o lançamento manual dos seus aportes lá na carteira e você vai conseguir acompanhar lá a evolução dos seus ativos tranquilamente, sem nenhum trabalho. Se por um acaso também você investe em BDR GTF, como eu invisto aqui, porque esses dados não tem lá no Investidor 10. Se você é uma pessoa que gosta de todos os dias ir lá ver como que performaram seus ativos naquele dia, se você gosta muito de usar as coisas no tema escuro, como eu gosto aqui, se você, por exemplo, é uma pessoa que faz tudo pelo celular, hoje é melhor o Status Invest para fazer isso, porque ele já tem um aplicativo. Agora, para quem que eu imagino que seja melhor o Investidor 10? Se você é aquela pessoa muito ansiosa, que assim que você fez o seu aporte, você já quer ver a sua carteira consolidada, os gráficos atualizados, se você quer uma força da ferramenta aqui para te ajudar onde você deve aportar no mês, se viu que se você usar a ferramenta de dar notas para os ativos do jeito que eu te mostrei aqui, você vai conseguir fazer o seu aporte de maneira mais fácil. Se você por um acaso tem mais de uma carteira, como eu tenho aqui, eu tenho uma para mim e uma para minha filhinha, você consegue ter múltiplas carteiras e alternar entre elas muito fácil. Se você por algum motivo quer compartilhar a sua carteira com alguém, se você gosta de definir metas para ver essas metas evoluírem de forma intuitiva, então aí é bem uma questão de você colocar na balança e ver o que é melhor para você. Vou te dar um spoiler aqui, que eu não falei isso em nenhum vídeo aqui. Em janeiro, mês que vem, a série Bora Aportar aqui do canal vai voltar. Eu fiquei esse ano inteiro
inteiro aqui com essa série parada, porque eu tava organizando algumas coisas aqui na minha vida, agora eu vou conseguir voltar a portar. Então no primeiro vídeo que eu postar lá em janeiro, eu vou explicar tudo que aconteceu, vou voltar com a série. E nessa série, eu pretendo utilizar o Investidor 10, porque exatamente tem alguns motivos muito relevantes para usar o Investidor 10. Eu quero compartilhar a carteira com você, na descrição de todos os vídeos da série, o link da carteira para quem assiste poder ir lá e clicar e ver na sua própria tela como tá a evolução da minha carteira. E quando eu fizer o meu aporte, eu já quero lançar os aportes na carteira e que ela se atualize na mesma hora para já, durante a gravação do vídeo, eu já conseguir mostrar como tá a minha carteira consolidada. Isso é uma coisa que eu não consigo fazer no Status Invest. Porém, no meu caso aqui, como o Status Invest tem essa integração gratuita com a B3, eu também vou deixar minha carteira cadastrada lá no Status Invest. Eu não vou ter esse trabalho de ter que lançar os ativos manualmente nos dois. Eu vou fazer só no Investidor 10. No Status Invest já vai puxar automaticamente da B3. E, por exemplo, se por curiosidade eu quiser ver como foi a minha carteira num dia específico, eu posso ver isso no Status Invest. O calendário do Status Invest eu acho muito legal. E agora eu vou deixar esse vídeo aqui com você, especialmente para você que não começou a investir, te explicando por que você ainda não começou e por que você deveria começar a investir o quanto antes. Vai lá que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante.